Amém. Queridos, o tema dessa sessão é encontrando o nosso lugar nas profecias. Eu já queria pedir ao pessoal do time da mídia ali para colocar aqui para nós o QR Code. Você pode escanear aí com o teu celular, vou te dar uns segundinhos para você escanear. E a minha ideia hoje é que a gente consiga acompanhar esse estudo, né, para que você não fique perdido e me ajude também a me encontrar na palavra, na profecia. Então pode escanear aí o QR Code. E aí vocês vão ter o mesmo material que eu tenho para a gente ir acompanhando junto. Nós temos falado nesses dias e o Newton começou na quinta-feira falando sobre o momento Esther. E quando nós orávamos para buscar um tema do Senhor, do coração de Deus, para essa conferência, o Senhor nos falou sobre o momento Esther, para ficarmos nessa conversa, né, do que se trata a história de Esther que está na Bíblia. São 10 capítulos muito importantes, você precisa ler a história de Esther. Nós entendemos que o momento que nós atravessamos hoje, que nós vivemos profeticamente, aponta para uma época como que a que Esther viveu no tempo do seu reinado, ali na Pérsia. E o Nilton falou na quinta-feira sobre esse momento. Nós entendemos esse momento, as dinâmicas desse momento Esther profético para a igreja do Senhor. Na sexta-feira nós tivemos um painel aqui discutindo como é importante as matérias que nós vamos estar estudando esse semestre para um tempo como esse. Então nós falamos sobre os professores e matérias para um tempo como esse. Por que você precisa estudar, por exemplo, experiências com o Espírito Santo para um tempo como esse? Porque será um tempo onde o Senhor Jesus disse em Mateus 24 que haveria muitos falsos profetas, muito engano. E eu creio, irmãos, que o dom que nós mais vamos precisar nesse tempo não é variedade de línguas, não é interpretação de línguas, ao meu ver, tá? Todos esses são importantíssimos. Todos os dons do Espírito é para equipar a igreja. Todos são essenciais e primordiais. Mas o discernimento do Espírito vai ser importante, porque Jesus disse que nos últimos dias virão muitos falsos mestres, muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Enganariam a muitos. Então nós precisamos estar alertas para que nós não venhamos ser enganados. E o tema de hoje nós vamos falar encontrar o nosso lugar nas profecias. Então, queria que você mantivesse isso aí aberto. Já abrisse a tua Bíblia comigo em Esther, no capítulo 4. Vou dar alguns minutos para você encontrar. Esther, capítulo 4. Você vai abrir ali depois de Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Você vai passando Samuel, Reis. Esther vai estar ali pertinho de Crônicas, Neemias. Esther, capítulo 4. Nós vamos colocar aqui. O versículo está aí no primeiro slide. Vocês acompanhem na sua Bíblia, mas eu vou ler da versão Almeida, revista e corrigida. Que a gente escolheu essa versão porque casa bem com o tema que nós... Mordecai ou Mardoqueu, talvez na sua versão. E ele vira para Esther e diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, preste bem atenção no que Mordecai está falando para Esther. Se de todo te calares nesse tempo, se você ficar calada nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Se nós nos calarmos no tempo que nós estamos vivendo, Deus vai providenciar socorro e livramento de uma outra parte. Mas o Senhor nos convida a participarmos, a sermos colaboradores do seu plano. Ele diz assim: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Então Mordecai está aqui conversando com Esther. E o panorama dessa história foi dado na quinta-feira, mas eu acho que dá para dar uma pinceladinha aqui. Entenda que o povo judeu ele tinha sido levado, exilado da sua terra. Eles tinham sido deportados de Jerusalém até o reino da Babilônia, debaixo do domínio de Nabucodonosor. Quantos lembram da história? E o povo de Deus fica ali por 70 anos. E depois de 70 anos, Daniel, estando exilado na Babilônia, começa a ler a profecia. Ele começa a ler a profecia de Jeremias. E ele lê em Jeremias que o tempo determinado pelo Senhor, a profecia bíblica dizia que o povo ficaria exilado por 70 anos. O que acontece depois de 70 anos, quando Daniel abre a Bíblia,
E ele começa a estudar Jeremias, irmãos. Ele vai para o lugar de oração com a profecia e fala: Senhor, guess what? It's been 70 years. It's time. Ele vira para o Senhor em oração e ele: Senhor, chegou. É o momento do teu povo sair daqui. E Deus cumpre a palavra dele exatamente como ele tinha dito a Jeremias. Porque quantos sabem aqui que Deus cumpre tudo que ele falou, irmãos? Tudo que Deus disse se cumpre. E quando eles estão escrevendo isso aqui, eles estão no tempo de uma promessa. Todos os profetas que escreveram as profecias, eles estão, quando estão escrevendo ali, eles estão no tempo da promessa. Deus está prometendo que vai fazer alguma coisa. Mas quantos sabem que no Novo Testamento nós não estamos mais no tempo só de promessas? Temos promessas incríveis também no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento é o tempo do cumprimento das promessas. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. E Deus falou para Daniel: olha, Daniel, para você entender isso, você vai ter que entrar numa dinâmica diferente das pessoas ao teu redor. E a palavra do Senhor vai dizer que Daniel ele entra num jejum transcendental. Ele começa a jejuar, ele começa a investigar a profecia. E isso foi determinante para a intercessão de Daniel para o povo sair do exílio babilônico e voltar para a sua terra, Jerusalém. Só que Deus livrou o povo dele através do governo de um outro império. Foi o Império Medo-Persa. É onde chega a história aqui de Esther que nós estamos vendo aqui. Então o povo de Deus, ele é restaurado ao seu lugar. Eles voltam para Jerusalém, mas alguns ficam ali na Babilônia. E quando o Império Medo-Persa chega e domina o Império Babilônico, que agora ele deixa de existir, ele acaba, quem assume é um rei chamado Rei Assuero. E ali onde ele está, onde era a Babilônia, que agora é domínio do reino Medo-Persa, sob o rei Assuero, quem está ali? Alguns exilados que ficaram na terra. Alguns exilados que não voltaram para Jerusalém. Porque ali eles construíram casas, ali eles instituíram negócios, eles fizeram negócios, se casaram, deram-se em casamento. Eles acabam ficando ali na Pérsia. E o rei Assuero, ele dominava sobre 127 províncias, irmãos. O reino dele era muito grande. A Bíblia diz que se estendia da Índia até a Etiópia. E ele, para celebrar ali, a grandeza do seu reino, toda a sua conquista, o que é que ele faz? Ele faz um festão, daqueles com muita costela, um churrasco, que durou aproximadamente 180 dias. Imagina um churrasco de 6 meses, irmãos. Que glória. Churrasco. Quem gosta de comer aqui? Eu gosto de comer churrasco. Se fizer churrasco hoje, me chamam depois do culto. Mas ele dá uma celebração assim para mostrar para... a capital do reino é Suzã, e ele está ali. Ele dá uma festa de 180 dias, e depois de 180 dias ele faz, sabe uma coisa? 180 dias é pouco, vou fazer uma festa de mais 7 dias. Só para os seus mais chegados ali. Ele abre o banquete também para o povo entrar. E ele convoca, ele está ali com seus maiorais, com seus conselheiros, ele quer mostrar a grandeza do seu reino e como é bonita a rainha dele. Porque quando a mulher é bonita, você quer mostrar ela, né? E aí ele queria mostrar, porque assim, eu venci na vida, zerei, né? E ele fala assim: bom, a festa está completa, mas não está completa sem a minha rainha. Então ele manda chamar ela, e ela diz: eu não vou não. E o fato dela não ir causou desonra para ele. E ele ali se aconselha com seus sábios: o que é que devo fazer? Não, ela perdeu o reino a partir de agora. Porque se essa é a atitude dela, como que as outras princesas do teu reino vão se comportar diante dos príncipes? Isso vai dar um exemplo ruim para as mulheres do teu reino. Então ela deve ser destituída da sua posição de rainha, que era Vasti. E ele fala assim imediatamente: agora o que eu faço? Não, eu tenho que procurar uma outra rainha. E ele manda buscar pelo seu reino as meninas, as mulheres mais belas, as donzelas mais bonitas. E nessa leva, quem vem? Uma menina judia, chamada Hadassa. E ela é levada para o harém de Assuero. E ali por 6 meses, ela é tratada nesse spa, com essências, com aromas, perfumes, e se preparando para ter um beauty pageant, como chamam, um concurso de beleza. E aquela que se apresentasse diante do rei e cativasse o olhar, ele ia tomá-la para si e ser a sua próxima rainha. E é interessante, irmãos, eu estou falando tudo isso para a gente contextualizar, para você entender que na história de Esther, Deus tinha apontado ela para esse tempo.
E o porquê disso? Porque o povo, ele voltou, parte deles foram deportados de volta para Jerusalém. Alguns ficaram no exílio. E nesse exílio, Deus levanta uma jovem, uma menina, uma moça chamada Radassa. E é interessante você entender o nome Radassa, porque Radassa significa uma flor de mirto. Mirto é uma árvore que dá uma planta, uma flor muito cheirosa, um aroma muito agradável, muito bonita, que é muito usada em rituais de casamento, porque ele embeleza o casamento, ele traz um aroma para um casamento. É uma flor que perdura, ela persiste, não importa a estação, ela permanece a mesma. E o nome de Radassa, Deus estava falando para ela: não importa onde você vai estar, minha filha, você tem que permanecer sabendo quem você é. Não importa qual posição você vai ocupar, onde eu vou te levar, onde você chegue, mas você precisa entender que onde você está, você tem que se lembrar quem você é. E eu creio que a palavra de Deus para nós nessa manhã, para esse tempo, para um tempo como este, é que não importa onde Deus te leve, não importa quais sejam os seus sucessos, os meus sucessos, nós precisamos entender quem nós somos. Que nós precisamos persistir exalando um aroma que agrada ao Senhor, não importa a situação e a condição, nem o lugar, nem a posição que Deus nos elevar, porque não se trata de nós, é tudo a respeito dele. Amém? Só que quando ela chega naquele contexto dela persa, ela recebe um nome novo. Ela tinha 2 nomes, essa menina, e ela não mais era chamada de Radassa, ela é chamada de Esther, porque Esther é uma homenagem a Istar, que era uma deusa deles, dos medo-persas, que significa estrela. Então ela foi dessa árvore singela, dessa florzinha, para uma estrela. E é isso que às vezes o mundo vai querer colocar sobre nós. Dizer: não, você é uma estrela, você brilha sozinha. Mas quantos sabem que nós só brilhamos porque existe a estrela da manhã brilhando sobre nós? Se há algo a teu respeito que cativa, é porque existe um brilho de Cristo sobre você. Não é o teu carisma, não é o teu bem falar, não é porque você é bonitão ou bonitona, mas o que atrai realmente, irmãos, é o brilho de Cristo sobre nós. Só que a Pérsia, a Babilônia, ela quer sempre colocar um nome em nós. Ela quer nos definir o nosso destino e o nosso sentido profético. Só que ela entra naquele reino e ela não se deixa levar por esse nome de Esther. Ela diz: ok, me batizaram como isso, mas existia um conflito ali de identidade dela. Então esse é o contexto do que acontece aqui. E nesse contexto de reino, onde ela entra nesse lugar, ela faz alguns inimigos ali. E ela entra com seu tio mais velho, que é o Mordecai, e tem um homem ali chamado Amã. Quantos conhecem a história de Esther sabem disso? Que Amã se opõe então a Mordecai, porque Amã era um cara narcisista, era um cara que ele amava a ele mesmo muito, e ele não suportava ver que quando ele passava como autoridade persa, ou o rei passava, Mordecai não se curvava diante dele. Assim, muito parecido com a história de Daniel e seus amigos ali em Babilônia, sim ou não? Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar numa fornalha de fogo porque não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Deixa eu falar para você, muitas coisas nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja vai nos empurrar, vai nos apertar para que a gente se curve diante de um sistema. Mas o Senhor está buscando aqueles que têm coragem e brilho para dizer: sabe, não importa se você vai me jogar na fornalha, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas eu não vou me curvar diante dos deuses, dos ídolos de Babilônia. Quantos aqui estão dispostos a permanecerem firmes em sua postura, mas não se dobrar diante das ofertas e os manjares de Babilônia? Mesmo que isso custe você entrar numa fornalha de fogo. Olha lá, isso é sério, hein? Só, queridos, se você não está disposto a entregar a tua vida, se você não está disposto, como Esther diz depois aqui, ela diz assim: se eu perecer, perecerei, mas eu vou cumprir o meu propósito. Se você não tiver essa atitude que teve Sadraque, Mesaque, Abednego e Esther, que nós vamos ler daqui a pouco, você nunca vai ver o 4º homem na fornalha. Nas situações da vida que são adversas e trazem pressões que parecem que é para nos destruir, na verdade é uma oportunidade que Deus quer mostrar o seu poder sobre as nossas vidas. Então eu sei que eu estou falando profeticamente para alguém, que talvez você esteja enfrentando uma situação que parece que é para te destruir, parece que vai te consumir e te queimar todo. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você permanecer firme no lugar onde Deus te apontou, te colocou, e não dobrar os seus joelhos, Deus vai se revelar para você no meio da fornalha, no meio da época mais quente, do tempo mais tenso. Isso acontece com Esther, porque esse homem se levanta a mão, ele começa a fazer pressão contra Mordecai e Esther. Ele diz: olha, eles são judeus, eles não se dobram. E esse homem começa a tramar um plano
de violência para matar Mordecai e exterminar todos os judeus. Disse: esse povo está no nosso meio, vamos acabar com eles, porque eles são uma ameaça para nós. Eles não se curvam, eles não adoram deuses que nós adoramos, e eles precisam ser exterminados e mortos. E esse homem Amã, ele incita com muita violência para enforcar Mordecai. Só que a palavra diz que toda a trama dele cai por terra quando Esther faz uma coisa. Sabe o que é que ela faz, irmãos? Ela coloca uma mesa e ela chama Amã e Assuero para comer. Sabe que o nosso problema, às vezes, a gente quer o confronto, né? Eu vou botar para quebrar, eu vou agora arrebentar com tudo. Mas o que é que ela faz? Existe uma profecia, está em Salmos: preparas uma mesa diante dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Ela não prepara um tanque, ela prepara uma mesa. Ela não prepara uma carroça de guerra, sabe? Ela não se mune de armas naturais. Ela faz o que ela tem que fazer. Ela cozinha um jantar e ela convida os seus inimigos para sentar, e Deus faz o resto. E ali na mesa é revelado o coração daquele homem Amã. E aí Deus causa uma insônia no rei. Ele acorda de noite e fala assim: puxa, sem querer dormir, leia aí as crônicas para mim do meu reino aí, o que aconteceu. E alguém começa a ler para ele as crônicas e diz: olha, teve uma vez que alguém estava tramando para destruir o Senhor e derrubar o Senhor do trono. E teve um homem que se levantou. Quem é esse homem? Ele levantou e ele defendeu o Senhor, ele te livrou dessa. Ele falou: mas eu não fiz nada para honrar esse homem, para recompensá-lo. Não, quem é ele? Mordecai. Então chama ele que amanhã eu vou honrá-lo. E o que acontece, irmãos? A forca que Amã tinha preparado para Mordecai morrer, ele mesmo é enforcado nela. E é interessante que Amã, antes de fazer tudo que ele tinha que fazer, ele tem uma conversa com a mulher. E mulher tem um radar, um sensor, né, rapaz? É igual aqueles de ré de carro bom, né? Tá chegando numa barreira, ele encosta, ele dá um apito bem grande no seu ouvido para você não bater. Só que a mulher de Amã, ou seja, um cara persa, a mulher dele fala assim: olha, é melhor você não mexer com esse povo, não. Porque ela entendia as profecias. Ela sabia o que Deus tinha feito no passado com o povo dele. Ele diz: olha, Amã, eu acho melhor você não mexer. A mulher avisou. Só que ela não pôde falar para ele: eu te avisei, porque ele foi enforcado e morreu. Não deu para avisar. Não deu para ela falar. Eu acho que ela ficou assim: poxa, eu devia ter falado antes, né? Eu te disse. É que a mulher gosta de falar isso: eu te disse. Mas ele morre, irmão, só para quebrar um pouquinho, né? Só que o rei já havia baixado um decreto influenciado por Amã, que era para destruir mesmo, todos os judeus deveriam ser mortos. E como o rei diz: eu não posso revogar o meu decreto, a Esther, ela, instruída pelo seu primo Mordecai, ele diz assim: entra em oração por mim. Já faz um mês que o rei não me convoca, mas eu vou entrar diante dele e eu vou interceder pelo meu povo. E já faz um mês que ele não me chama, e nessa época, irmãos, a rainha ela não podia entrar na presença do rei. Ninguém podia entrar na presença do rei se não fosse chamado, né? A gente viu isso na quinta-feira e o tempo já está correndo pra caramba, mas eu vou conseguir. E ela disse: eu não posso entrar sem ser convocada, porque eu corro risco de morrer. Mas jejuem e orem por mim, porque eu creio que Deus vai me dar favor. E a palavra diz, eu quero entrar nisso aqui, porque a palavra diz que Esther se veste com vestes reais. É interessante que eu e Isabela, a gente estava vendo um podcast de um judeu, e ele falava que no original hebraico não está falando que Esther se veste com as vestes reais. Exato. Porque uma rainha, ela estava sempre vestida com vestes reais, porque o rei podia chamar ela a qualquer hora. Então ela tinha que estar o tempo todo bonitona, nos trinques, alinhada, chique. Então, quando chega o dia de ela se apresentar diante do rei para interceder pelo seu povo, para eles não serem mortos, eliminados, exterminados do mapa, a palavra diz que ela se veste com vestes reais, mas na verdade em hebraico está dizendo ela se veste com o reino. Ela não se veste com... Pode aplaudir Jesus, irmão. Porque eu acho que nesse tempo nós estamos falando de uma igreja que não se veste de coisas que são aparências externas, mas ela se veste com autoridade que é celestial, para cumprir o seu propósito onde ela está. Eu creio que a igreja que foi chamada para um tempo como este, pode colocar o versículo aqui para mim, por favor? Eu creio que a igreja foi chamada para um tempo como este, ela vai estar revestida de autoridade do reino, para chegar diante de autoridades que se opõem àquilo que Deus quer fazer, o plano divino. Porque quem sabe que o plano de Deus, através de Abraão, é instituir uma grande nação, e através dessa nação, todas as nações da terra seriam benditas, porque Jesus viria da semente dele,
E exterminar os judeus nesse contexto significa que não levaria a cabo, não existiria Jesus. A nação judaica não daria a luz a Cristo e nós não estaríamos aqui como povo de Deus. Mas quem sabe aqui que Deus sempre levanta, sabe, alguém posicionado que entende as Escrituras e as profecias para colaborar com o seu plano. Então Mordecai se levanta como aquele que dá destino, dá direção profética para sua prima e diz assim: não, você não pode ficar. Deus te colocou aí, Esther, para uma razão. Não foi para você se vestir bem, comer do melhor, do bom e do melhor, para você ter autoridade, poder, status. Deus te colocou aí para um propósito muito maior que você. Deus te colocou aí porque Ele quer redimir, salvar e preservar o seu povo para um tempo. Porque vai chegar um Messias através de Israel. Israel precisa existir, Israel precisa subsistir. E Mordecai diz para ela assim: porque se de todo você se calar nesse tempo, o socorro e o livramento vai vir de outra parte. Você e sua família vai perecer se você não se aliar com as profecias. Você e sua casa vão perecer. Por quê? Porque Deus vai levantar outro posicionado, alguém posicionado que entendeu as profecias. E o socorro e o livramento vai vir para os judeus. O socorro e o livramento vai vir para o povo de Deus de outra parte, mas você e sua família vão perecer, porque Deus não vai deixar de cumprir o seu plano. Mas quem sabe, olha só, talvez não foi para um tempo como este que Deus te colocou, te chamou para ser rainha da Pérsia. Ei, igreja, deixa eu falar para você, quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te tirou lá de Minas Gerais, lá da Paraíba, seja onde for. Quem sabe, igreja? Quem sabe você não está, você veio aqui atraído por um objetivo, por um sonho, por uma aspiração de melhorar de vida, de ter dignidade num país que às vezes não nos deu isso, não nos deu condições para isso. Porque ninguém sai do seu contexto, sabe? Vou mudar porque eu quero mudar. Não, irmãos. Quem gosta de morar na América? Levanta a mão. Eu gosto. Tem gente. Quem gosta de morar no Brasil? Levanta a mão. Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil. Mas eu sou americano também, amo os Estados Unidos da América. Mas eu preciso entender por que Deus me fez um brasileiro americano, irmãos. Não foi para eu ter o banco e o bolso cheio de dólar, não. Foi porque Deus tem um propósito maior. Deixa eu falar para você aqui, Deus te trouxe aqui porque o propósito de Deus é sempre maior do que você. Deus apontou você para ser uma igreja imigrante em Cape Cod por uma razão que está na agenda e no calendário dele. Isso tem a ver com a vontade de Deus de fazer algo nesse tempo através de nós, irmãos. Então a letra A aí, nós precisamos encontrar o nosso lugar nas profecias. Nós temos que discernir o tempo que a gente está, quem nós somos e o que fazer à luz das Escrituras. Nós precisamos entender isso, porque Deus está convocando, irmãos, uma geração de líderes entendidos, de adoradores proféticos, que vão adorar o que a palavra decreta, para que se cumpra tudo que Deus quer que se cumpra. E é interessante que Esther 4:4, antes disso acontecer, dele se apresentar diante do rei, ela manda veste para Mordecai, e Mordecai está jejuando, pela condição, pelo decreto que ele ouviu que os judeus iam ser eliminados, ele se veste de cinza, pano de saco, e começa a chorar. E Esther manda veste para ele. Não, alguém passou e viu ele lá no meio da rua, né, jejuando, clamando a Deus. E ela falou: não, manda veste para ele trocar de roupa. Ele fala: não, eu não vou trocar a mensagem, eu não vou trocar a roupa, eu não vou rejeitar as Escrituras, eu não vou rejeitar a profecia. Deus colocou você, Esther, para um tempo como esse. Sabe, Deus tem feito você prosperar para um tempo como esse. Deus tem te dado relevância, recursos, é para um tempo como esse. Sabe, há um propósito, há um fim maior, irmãos, do que você simplesmente morar bem, dirigir um bom carro, comer bem. Há um fim maior que isso. Deve existir, pelo amor de Deus, tem que ter. Tem que ter, irmãos. E é isso que nós estamos tentando descobrir nessa manhã. Qual que é a nossa parte nessa história, irmãos? Porque além disso ser um chamado pessoal, também é um chamado como igreja, um chamado corporativo, ministerial. Nós precisamos entender o nosso lugar nas Escrituras, na profecia bíblica. O que é que a Bíblia está falando de nós nesse tempo? Como que é que a gente cria filho nesse tempo? Como que é ter um casamento nesse tempo? Como que é fazer a gestão de uma empresa nesse tempo? O que é que a Bíblia nos fala? Quais as ferramentas que a palavra de Deus nos dá para isso? Amém? Então nós precisamos adaptar o nosso pequeno eu sou ao grande eu sou. Não se trata de nós pedirmos para Deus abençoar o nosso caminho, nossa empreitada, nosso empreendimento, mas sim dizer: Senhor, o que é abençoado para eu caminhar nele? Se trata de nós
nos inserirmos na história, na narrativa de Deus, porque ela vai acontecer, amém? Porque o que Deus disse vai se cumprir, e eu quero estar inserido nessa história, para que eu também seja um sucesso, para que eu também seja próspero, para que eu também glorifique o nome do Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, entender que nós precisamos encontrar o nosso lugar nas profecias, irmãos. Olha só o que diz aqui. Não se trata de adaptar Deus às nossas pequenas histórias, senão de nos encontrar em sua grande história. Uma profecia não é só informação sobre o futuro, mas também um convite para que a gente colabore com o que Deus deseja fazer. Quantos querem colaborar com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo? Glória a Deus. 45% já é muito, irmãos. É muito bom já. Letra B diz assim: menosprezar as profecias apaga o espírito. Eu queria que você abrisse 1 Tessalonicenses 5, 19 a 20. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, 19 a 20. Deixa eu colocar aqui para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Não tem? Versículo 19 diz assim: Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, isso é num contexto de fim dos tempos. Ele está dizendo sobre essas coisas, irmãos, não preciso escrever para vocês de novo. Aí no 19 diz assim: não apaguem o espírito. 20, não desprezeis as profecias. Até que Paulo está dizendo aqui, se nós desprezamos a profecia, nós vamos apagar o espírito. Aí você vê pessoas que estão apagadas em seu espírito, porque não, às vezes têm rejeitado o que a profecia diz. Quantos querem saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida, irmãos? Quantos querem colaborar com esse plano? Eu quero saber qual a vontade de Deus. Eu quero colaborar com o que quer que seja que Deus quer que eu realize. Mas eu preciso estar alinhado com as profecias, porque elas dizem o que eu preciso fazer. E eu entendo que se eu menosprezo, se eu deixo de lado as profecias, o que a palavra diz, o meu espírito se apaga. Paulo está dizendo: não desprezem as profecias, não apaguem o espírito. Se você menospreza as profecias para esse tempo, para um tempo como este, nós vamos andar apagados, sem luz, sem brilho, sem vontade, sem ânimo. Então o que é que eu aprendo ao contrário disso? Que se nós observarmos a profecia, nosso espírito ele é incendido. Se nós dermos ouvidos à profecia bíblica, nós seremos incendiados pelo Espírito. Nós andaremos cumprindo o nosso propósito, sabe, incendiados, com o coração aceso por Deus. Então nós não deveremos desprezar as profecias. E diz assim: mas quando valorizamos as profecias, quando as abraçamos e decidimos colaborar com o cumprimento dessas, o Espírito se acende, irmãos. Há uma graça abundante vindo sobre aqueles que alinham suas vidas às profecias bíblicas, sabe? A palavra de Deus diz que nós não somos da noite, nós não seremos apanhados despreparados, sabe? Como alguém que é surpreendido como um ladrão. Paulo está escrevendo isso aí. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós estamos esperando o Senhor com o coração aceso, incendiado. Sabe, irmãos, aqueles que não entendem a profecia, aqueles que não se veem nela, não acham a vontade de Deus para elas na profecia, nesse tempo que Jesus vai voltar, amém? Eles vão ser pegos de surpresa. Paulo está escrevendo isso. Aqueles que são da noite, aqueles que desprezaram as profecias, aqueles que estão apagados, sem luz, ou seja, da noite, está apagado, está sem luz, esses vão ser pegos de surpresa. E Paulo está dizendo: você vai ser pego assim como o ladrão chega de noite sem avisar. Mas ele escreve logo assim: mas nós não somos da noite, nós estamos cheios de luz, nós estamos incendiados por Jesus, nós não desprezamos as profecias, nós estamos olhando para entender os tempos que estamos vivendo, estamos nos posicionando com o coração ardendo por Jesus. E nós não vamos esperar Ele como um ladrão na noite, nós esperamos Ele como nosso noivo. Nós estamos nos preparando para que Ele venha e Ele volte, amém? Glória a Deus. Deixa eu correr aqui. Valorizar as profecias é se aprofundar no aspecto futuro. Então nós valorizamos a profecia, nós nos aprofundamos no aspecto futuro do Evangelho. Nós vemos que Jesus é aquele que era, Jesus é o que é e o que há de vir, amém? Esse é o nosso Jesus. Paulo está alertando que nos últimos tempos, irmão, nos últimos dias, muitos vão desprezar esse aspecto, o aspecto vindouro de Cristo. Muitos, eles vão desprezar o fato que Jesus vai voltar. Porque quando você fala assim: Jesus está voltando, já ouvi isso tem tempo, desde que eu sou criança. E as pessoas começam a desprezar o aspecto do Cristo que há de vir.
Porque nós não desprezamos o fato que Jesus veio, porque essa igreja está cheia hoje. Então vocês entendem que Jesus veio cumprir algo, sim ou não? Morrer na cruz do Calvário por nós, isso é muito bom. Eu preciso crer no Jesus, naquele que era. Amém? Para eu estar aqui hoje, eu preciso crer naquele que era. Mas Jesus também é aquele que é. Ele não só veio e fez milagres, ele faz milagres hoje, agora, aqui. Ele é aquele que é. E para isso eu preciso de uma convicção, eu preciso de uma revelação. Mas eu também preciso crer naquele que há de vir. E esse é o evangelho completo. Jesus, ele fez no passado, ele faz agora e ele fará no futuro. Porque Jesus voltará, irmãos. E Paulo está falando sobre o plano de Cristo para o futuro, para as coisas vindouras. Então, se eu menosprezo, se eu desprezo essa mensagem Maranata, o que é a mensagem Maranata? Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Se eu desprezo o fato de que nós precisamos estar como noivas do Cordeiro, preparados para receber o Senhor, para preparar o caminho do Senhor, até que Ele venha. Nós precisamos preparar o caminho para que o Senhor volte, irmãos. E nós precisamos entender o aspecto vindouro da vinda de Cristo. Nós precisamos entender aquele que há de vir. Se nós menosprezamos essa mensagem, nós menosprezamos a profecia, que é o Apocalipse, e as dinâmicas desse tempo, é a mesma coisa que a gente está menosprezando a palavra de Deus. E o que é que acontece? O espírito é apagado. Mas se nós atentarmos e prestarmos atenção do que a Bíblia está falando, nosso espírito é incendiado, nós vamos colaborar com o plano de Deus, assim como Esther. Nós vamos preparar o caminho do Senhor. E Pedro vai escrever, não só nós estamos esperando a vinda do Senhor, mas nós estamos apressando a sua vinda. Mateus 24:14 diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Isso move aqueles que estão linkados ou querem, fazer acontecer a grande comissão, aqueles que têm um espírito missionário, evangelístico. Se ele entende essa profecia, isso vai mover ele em evangelismo, sim ou não? E se eu entendo que esse é o meu chamado, segundo a profecia, eu vou me posicionar e viver uma vida adequada para que isso se cumpra. Eu vou colaborar com o plano de Deus, então eu preciso primeiro acessar os recordes, as crônicas do céu, e dizer, o que é que o Senhor está falando para nós, para mim nesse tempo? Como que eu tenho que ser pai? Como que eu tenho que ser esposo? Como que eu tenho que gastar o meu dinheiro? Como que eu tenho que investir o meu tempo, irmãos? Para que eu possa colaborar com o plano do Senhor para essa época. Para que eu observe o aspecto vindouro de Cristo, daquele que vai voltar, e Ele vai voltar. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele não mais virá como aquele cordeiro imolado, aquele cordeiro que foi morto, mas Ele virá no seu caráter de leão. Ele vem rugindo. Ele vem para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. E Apocalipse capítulo 11 diz assim, que quando Ele falar, todos os reinos pertencerão a Ele, todos os reinos terão que ser entregues a Jesus Cristo. Agora imagina, Apocalipse capítulo 11, quando tocar a 7ª trombeta, Jesus vai descer com o exército dos céus, aqueles que já estão mortos no Senhor, descerá com Ele, os exércitos dos céus, os anjos, descerão com Jesus. E que se ouvirá uma voz, todos os reinos agora passarão a ser do nosso Senhor Jesus. Agora imagina o presidente dos Estados Unidos vindo entregar o reino para Jesus. Imagina o rei da Inglaterra vindo entregar o reino para Jesus, porque todos os reinos passarão a ser do nosso Senhor. E a palavra vai se cumprir que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Ele é o Senhor sobre tudo. Jesus é o Senhor sobre tudo. Isso irá acontecer, irmãos, isso é a profecia. Agora, o que é que eu tenho que fazer para me alinhar com essa verdade? Eu tenho entendido todos os dias que eu leio e me alinho com essa verdade, o meu coração é incendiado por Jesus. Sabe, eu não saio de casa para trabalhar, para ganhar dólar. Eu saio para dar destino às minhas filhas. Eu saio para dar destino à minha casa. Eu saio para abrir o meu coração para um irmão que às vezes precisa de um conselho. Eu saio para orar por alguém que está doente. Eu saio para dar ouvidos a alguém que às vezes precisa do que eu tenho. Isso é cumprir a profecia. Isso é apressar a vinda do Senhor. Eu saio para falar de Jesus para alguém que está num posto de gasolina, num restaurante. Nós precisamos entender o nosso lugar na profecia. O que nós estamos fazendo nesse mundo, irmãos? Nós sabemos que a vida é curta, ela passa muito rápido. Parece que foi semana passada que eu estava com essa mesma roupa aqui, falando da camisa. A conferência já passou, o último dia já está acabando meu tempo. O tempo está voando. Nós precisamos entender o nosso lugar e não menosprezar o que a profecia fala. Que Jesus vai voltar, irmãos. E João viu isso. Olha, João caminhou com Jesus 3 anos e meio.
discípulo amado, ele caminhou com Jesus, ele conhecia o cabelo, o cheiro de Jesus, a barba. A palavra diz que ele recostava o seu peito sua orelha sobre o peito de Jesus, ele ouvia os batimentos cardíacos do Senhor. Mas em Apocalipse capítulo 1, irmãos, quando ele vê Jesus, ele fala, não pode ser. A Bíblia diz que ele cai como morto. Quando ele enxerga o aspecto vindouro de Cristo, ele fala, esse aí eu não conhecia, isso está diferente. Porque a palavra, João descreve que os olhos dele eram como chamas de fogo. E sua boca saiu uma espada afiada. Ele estava vestido com um manto coberto de sangue. E os seus pés eram como latão reluzente. Irmãos, esse não era o mesmo Jesus que ele conhecia. Se nós não conhecemos Jesus que vai voltar, irmãos, nós vamos ser confundidos com vários falsos cristos. Por isso que é importante nós entendermos o aspecto vindouro do Senhor. Então Apocalipse capítulo 1, a revelação de Jesus, na faceta, no aspecto daquele que há de vir. E nós vamos mergulhando na profecia em Apocalipse 5. Jesus, ele tem um plano em suas mãos. Quanto sabe que nada fugiu do controle do Senhor, irmão, na tua vida, na minha vida? Deus tem um plano para cada estação da nossa vida, para cada época da nossa vida. Então nós vemos que em Apocalipse 5, Jesus tem um plano nas mãos dele. Capítulo 4 é a revelação do trono de Deus. João tem uma visão com o trono do Senhor. E ele vê aquele que está assentado sobre o trono, ele é santo, ele é 3 vezes santo. O exército do céu o adora. Em Apocalipse capítulo 5, esse que está sentado sobre o trono, agora viaja comigo. Em Apocalipse capítulo 5, esse que está sentado sobre o trono, ele tem um livro na mão. Ele está segurando um livro, um rolo, algumas vezes vão falar um rolo na mão, que está escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E João descrevendo a visão dele, depois do capítulo 4, ele descrevendo a visão dele, diz que não foi achado nenhum digno de tomar o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono e romper os seus selos, ou seja, desbrulhar aquele plano para que ele fosse executado, aquela profecia. Ele diz que olhou no céu, olharam no céu, na terra e debaixo da terra, não foi achado ninguém. Eu penso que João está lá. Na visão, ele está tendo a visão, é o céu, tá? Igual aqui é o céu. Existe um trono, existe um sentado sobre o trono, ele tem um plano na mão, que ele vai executar nesse tempo. Quantos sabem que Deus vai executar os seus planos nesse tempo? Para redimir a terra, para preparar o caminho para o Senhor voltar e tomar os reinos da terra. E Deus está com esse plano na mão, irmãos. Viaje comigo aqui, na imaginação santificada. E João está lá observando. E fica um silêncio, porque não foi achado nenhum digno de ir lá pegar esse livro e executar o plano. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. E eu penso que João está olhando, ele olha para Davi e fala, Davi, vai lá, meu irmão. Pega lá o plano, lá, o plano. Aí ele olha, vira para Moisés, Moisés cabeça baixa. Aí ele olha para Abraão vai. Abraão tem moral, é amigo de Deus. Abraão creu e foi imputado por justiça e Deus chamou amigo. Abraão é amigo. Abraão está assim. E a palavra diz que João começa a chorar. E ele diz, eu chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de ir lá tomar o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono e romper os seus selos. Ele diz que chegou um ancião, eu gosto dos anciãos, cabelinho branco, toca nele, ei, chora não, eis ali o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos, ele é digno, ele foi achado digno de pegar esses selos e rompê-los e colocar em ação o plano que Deus tem, irmãos, para acabar com o pecado, a maldade, acabar com todo tipo de doença, acabar com todo tipo de injustiça. Ele foi achado digno de tomar, porque Ele venceu, Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele é digno de tomar esse plano e abrir e executá-lo com maestria, porque Ele tem as prerrogativas para isso, porque Ele nos ensinou cumprindo as profecias. Ele disse, está escrito sobre o Filho do Homem, importa que eu vá para Jerusalém, que eu seja entregue nas mãos dos seus opositores, que eu apanhe, que eu sofra. Cara, Jesus, tudo que ele fazia, ele olhava, qual que é o capítulo de hoje para cumprir? Preciso ir para Jerusalém? Vou para Jerusalém. Para entrar em Jerusalém triunfalmente, eu preciso montar no jumento. Ele fala assim, vai buscar um jumentinho. Você está entendendo the reasoning, o pensamento por trás de uma vida, irmãos, profética? Jesus olhava para a palavra e dizia assim, o que está falando nesse capítulo de hoje? Você sabe que em Salmo 139 há um livro, Deus escreveu cada capítulo da tua vida?
Quantos sabiam disso? Cada um dos seus dias já está escrito no livro de Deus. Importa a gente buscar, irmãos, todo dia no livro e saber o que é que Deus tem para mim hoje. Importa a gente buscar nas profecias e dizer onde eu vou me inserir nesse plano hoje. Importa eu pegar o meu pequeno eu sou e colocar diante dos planos do grande eu sou. E entendemos isso. E Apocalipse 11 é a aparição de Cristo nas nuvens. Eu falei, toca a 7ª trombeta e Jesus volta. Jesus está voltando aí. Ele aparece nas nuvens. Ele vem em toda a sua glória. E João eu nunca vi isso. Eu conheci aquele que eu caminhei lá na Galileia, no deserto da Judéia. Esse eu conheci, mas esse Jesus, esse aspecto dele incendiou João para escrever. E hoje a gente está falando sobre isso aqui. Apocalipse 19 é a aparição de Cristo em Jerusalém com seus santos conosco, na sua gloriosa volta. Ele se une à sua igreja, irmãos. E quantos sabem que Apocalipse 21 e 22 vai falar de uma nova Jerusalém que desce do céu, ataviada, adornada, como uma noiva para o Cordeiro. Queridos, a nova Jerusalém vai descer do céu e nós vamos morar nela. Ela vai descer sobre a terra, irmãos. Sabe, Jesus vem para reinar sobre os reinos da terra conosco. Apocalipse capítulo 5, 10 diz que nós reinaremos com o Senhor sobre a terra. A nova Jerusalém vai descer do céu e nós vamos reinar com o Senhor. Glória a Deus, eu mal posso esperar por esse dia. A letra D diz assim que as profecias nos conectam com o plano de Deus. Já estou encerrando. As profecias nos conectam com o plano de Deus. Então você quer entender qual a vontade de Deus para a tua vida? A profecia bíblica ela vai te conectar com o plano que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ela que nos linka, que nos junta ao plano que Deus quer executar. E a gente passa a ser colaborador daquilo que Deus está fazendo. E aí, irmãos, não tem problema mais o recurso, não é problema mais as coisas que nós precisamos, as ferramentas para cumprirmos o nosso propósito. Aí você não precisa mais ficar correndo atrás da cauda. Aí você vai entender Mateus 6, que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou buscando o reino. O que é que esse reino, qual que é a agenda do reino hoje? A gente sai de casa, a gente pega aqui o Weather Channel. Como que vai ser o tempo hoje para eu me vestir? E aí você sai adequado para um tempo, sim ou não? Você veio vestido hoje adequado para um tempo como esse, sim ou não? Se fosse inverno, você viria com um casaco, sim ou não? Se você estivesse indo à praia, as vestes não eram essas. Mas nós entendemos, se Jesus está voltando, eu não posso menosprezar a profecia, preciso encontrar o meu lugar na profecia. E eu vou me conectar com o plano de Deus, eu preciso estar adequadamente conectado a esse plano. Ele vai determinar como eu me visto, o que eu como, como que eu gasto o meu dinheiro, como que eu invisto o meu tempo. Então não há maior tragédia que ter sucesso em algo que nos afasta do plano de Deus. A maior tragédia do ser humano é ter sucesso naquilo que nos afasta do plano de Deus. Sabe, Daniel viu que nos últimos tempos, irmãos, a estratégia de Satanás será nos engrandecer em áreas que nos levarão a perder a fé. Vou repetir isso daqui que é muito forte. Você está dormindo aí, acorda. A estratégia do inimigo nesse tempo, irmãos, no tempo do fim, é alagar as pessoas com coisas que estão distantes dos propósitos de Deus. Perverter o real motivo de Deus ter criado a gente. Sabe, Daniel viu isso, que nos últimos tempos essa seria a estratégia do inimigo. Sabe, engrandecer, enaltecer a gente em áreas que está fora do propósito de Deus. A gente acha que tendo sucesso nisso, nós estamos tendo sucesso em Deus. E não é assim que funciona. Se isso não é o desenho de Deus para você, mesmo que você seja bem sucedido, isso não é cumprimento de profecia, isso não é o que Deus tem para a tua vida. Isso vai ser o seu maior fracasso, o meu maior fracasso. Então eu preciso entender o que a Bíblia está dizendo e me adequar, colaborar com esse plano de Deus e me conectar com esse plano para que eu seja bem sucedido na terra e eu cumpra o propósito de Deus na minha vida. Olha só, Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel 11, 32 diz: e os violadores da aliança, ele com lisonjas os perverterá. Está falando de Satanás, que no fim dos tempos, o anticristo, ele vai perverter as pessoas com lisonjas, com bajulação, com engrandecimento. Ele vai querer engrandecer pessoas para que você fique alheio do plano real da tua existência na terra. E você achar que ter sucesso em áreas que você lutou tanto para ter, está te conectando com o plano de Deus. E não é esse que Deus tem. Eu não sou nada contra ninguém, sabe,
Quero deixar bem claro, ser bem-sucedido, ser próspero em outras áreas da vida, contanto que isso esteja conectado com o plano de Deus. Deus colocou Esther como rainha, não me entenda mal. Mas o fato de ela ser rainha na Pérsia estava conectado com um propósito maior, que era livrar o povo judeu de ser exterminado, irmãos. Então, se Deus vai te levar a cargos de governo, de autoridade, de liderança, de destaque, de status, de poder, entenda que não é por causa de você. É porque Deus tem algo maior para executar através da tua vida, a vida dos teus filhos. Talvez você não vai entrar, mas você vai introduzir os teus filhos assim como Mordecai fez. Você vai treiná-los, você vai dar a eles, sabe, direção, orientação profética. Só que o inimigo, ele vai querer perverter aqueles que Deus escolheu, engrandecendo ele em áreas que eles não foram chamados, pervertendo o coração, alagando ele com lisonjas, com bajulações, para que eles se percam do propósito real da sua existência. Está em Daniel 11:32, e a sequência do versículo diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mas o povo que, por outro lado, conhece as profecias, não menospreza as profecias, estão incendiados, eles farão proezas, grandes feitos no Senhor. Amém, irmãos? Então existem algumas profecias para nos encontrar. A igreja é uma profecia, eu vou passar bem rápido, amém? Está no estudo aí, na primeira parte. A igreja é uma profecia. O Senhor diz em Mateus 16:8: eu edificarei a minha igreja, eu estabelecerei o projeto, eu aperfeiçoarei a igreja. Quando sabe que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. A evangelização global é uma profecia. Então o movimento de evangelismo não é algo que foi criado por um líder, algum ministério, um movimento. Não, é algo bíblico. A evangelização global vai acontecer, porque diz assim, Mateus 24:14: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Seguindo, a casa de oração de noite é uma profecia e vai se cumprir, e tem se cumprido nesse tempo. O Senhor falou: minha casa será chamada casa de oração. Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 17. Ele diz que reedificarei o tabernáculo caído de Davi, está lá em Atos, e Amós também, 9:11. O Senhor fala que fará justiça aos que clamam de dia e de noite, antes da sua vinda, está em Lucas, no capítulo 18. Então nós vemos que todas essas coisas vão acontecer, e já tem acontecido. O Senhor tem cumprido cada uma das suas palavras e das suas promessas. A salvação de Israel é uma profecia. Romanos capítulo 11 diz que todo Israel será salvo. É uma profecia que vai se cumprir. Agora, cabe a você colaborar com isso ou não. E se você não colaborar com isso, a salvação virá de outro lado. Você e sua casa vai perecer, mas o Senhor vai cumprir o seu projeto. Eu quero colaborar com o Senhor, porque eu não quero perecer nem que minha casa pereça. Eu quero me alinhar com as profecias do que a palavra de Deus diz sobre todos esses temas. A salvação das nações árabes é uma profecia, está lá em Isaías 19, capítulo 19, versículo 23. É uma profecia bíblica que vai se cumprir, irmãos. Então os propósitos da profecia, que é o cerne, o núcleo da mensagem Maranata. Fica de pé comigo, por favor, para a gente ir rapidinho nisso aqui. Deixa eu chamar o time de louvor. 3 propósitos das profecias, irmãos. 3 propósitos das profecias. As profecias definem nossa identidade. Diga comigo, as profecias definem a nossa identidade. Sabe, quando a gente menospreza a profecia para um tempo como esse, nós estamos menosprezando a nossa identidade, aquilo que Deus tem para nós. Eu não posso menosprezar a profecia, porque senão eu estou menosprezando quem Deus quer que eu seja. Eu estou deixando de lado o plano de Deus para a minha vida. Então o nosso destino define a nossa identidade, irmãos. Aquilo que nós vamos fazer, vamos cumprir, define quem nós somos hoje, sim ou não? Se eu falasse para você aqui, no nosso meio aqui vai estar o próximo Billy Graham. Se eu dissesse assim, um jovem aqui da nossa igreja é o próximo Billy Graham. Se Deus apontasse essa pessoa hoje, quisesse highlight ela hoje, eu penso que a atitude dessa pessoa, né, me alinhando com essa palavra, eu vou começar a estudar mais a palavra de Deus. Eu vou ter uma vida de oração diferente, eu vou me abster de algumas coisas que desagradam o Senhor, porque há uma profecia, uma palavra de Deus que se alinha com o que a Bíblia está dizendo, que eu vou ser usado para a pregação do Evangelho nesse tempo. Então esse jovem, ele vai ter uma postura hoje diferente. Então aquela palavra que está falando do destino, automaticamente ajustou a postura desse jovem agora. Por que eu preciso entender as profecias? Porque ela vai ajustar como eu me comporto no agora.
ela vai determinar, irmãos, como que eu vou viver hoje. Então as profecias definem a nossa identidade. Então cada vez que Deus chamou alguém, Ele definiu seu novo nome por meio de uma profecia, sim ou não? Ele chama Abrão, que é um pai exaltado. Ele dá um novo nome para ele, de Abraão, que é pai de multidões. Você está vendo como o destino de Abraão de ser pai de multidões definiu o nome dele agora, no hoje. E Deus fala para ele assim: olha, Abraão, através de você serão benditas todas as famílias da terra. Deus muda o nome de Jacó para Israel e vários outros na palavra de Deus. E Jesus, ele também encontrou o lugar dele nas profecias, sim ou não, irmãos? Jesus é o maior exemplo de que não devemos menosprezar as profecias. Tudo que Jesus fazia, ele dizia assim, era para que se cumprisse o que está escrito acerca de mim. Tudo que Jesus fazia, isso é para se cumprir o que estava escrito ao meu respeito. Sabe, mais de 30 vezes no Novo Testamento aparece a expressão, como está escrito. Lucas 24, 27, é uma passagem incrível que diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus começou a explicar para aqueles dois no caminho de Emaús o que estava escrito a respeito dele mesmo. E por Jesus entender que existia algo escrito a seu respeito, isso definiu o seu ministério e o seu propósito. A ponto de levá-lo ao Getsemane, ele se curvar e dizer: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. E Jesus foi para a cruz cumprir o propósito pelo qual a Bíblia estava descrevendo, a Bíblia havia profetizado. Então nós precisamos entender isso, que todo sonho, irmãos, toda visão que Deus nos dá, ela é como um avião que está buscando um lugar para aterrissar, uma palavra, uma profecia, para que ele possa aterrissar e dar fruto. Toda visão, todo sonho que Deus nos dá, sabe, é como um avião que está aí, ó, buscando. Deus nos dá um sonho, uma visão a alguém. Você precisa buscar na profecia aonde isso se encaixa, para que isso possa frutificar. Eu estava aqui antes de começar o culto com o pessoal da adoração aqui, a gente estava juntos, orando. Eu dizia: gente, qual que é o nosso objetivo hoje aqui à noite como adoradores? Qual que é o meu objetivo hoje como alguém que vai trazer a palavra? O objetivo do adorador hoje é entender o que os céus estão proclamando nessa manhã. Porque eu não sei a sua realidade. Eu não moro com você. Eu não vim de casa no carro com você. Eu não sei o que aflige o teu coração nessa manhã. Eu não sei como foi a tua semana. Eu não sei como tem sido os teus dias. Mas o Senhor conhece. E lá do céu Deus tem uma palavra. Deus tem algo determinado que faz parte do seu plano. A pergunta é: você está disposto nessa manhã a se alinhar com o plano divino, com o que Deus determinou? E o nosso papel aqui como adoradores é entender o que os céus estão dizendo e cantar isso. É o que os céus estão declarando, e através da música cantar, profetizar, através da dança, profetizar com movimentos aquilo que Deus quer fazer e movimentar no mundo espiritual, através da intercessão. E aí a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ela se estabelece no ambiente, irmãos. E ela é o nosso equalizador. Nós saímos aqui alinhados com o plano e propósito divino. Então nós entendemos que a profecia, ela define a nossa identidade. A profecia também, ela define o nosso propósito. Sabe, vou falar só do exemplo de Noé. Noé construiu uma arca com um propósito. A palavra diz que pela fé ele constrói algo. Ele não construiu, é incrível, depois você estuda. Ele não construiu a arca e ele ficou pedindo a Deus para abençoar. Senhor, abençoa essa madeira, manda mais madeira, Jesus, que acabou. Você vê Noé orando, irmãos, pelo projeto da arca na Bíblia? Há alguma descrição dele pedindo isso? Porque quem que inventou a história da arca? Deus constrói. E quando Noé, ele ajusta a sua vida a construir algo que o céu já determinou que seria salvação para toda a humanidade, aí vem madeira, vem prego, vem tudo, vem energia, vem os bichos, né? Quando ele abre a porta assim, ó, que está pronto, ele falou assim: Senhor, está pronto. Uma visão, um sonho de Deus, um avião voando, achou alguém na terra para aterrissar esse projeto do coração de Deus. Noé começa a construir. A Bíblia diz que a arca não foi salvação só para Noé, mas para a sua família. Eu creio que a salvação para a tua casa e a tua família, se você se dispor a construir algo que está no coração de Deus, Deus vai enviar os recursos, Deus vai enviar os meios, e Ele vai, irmãos, enviar os colaboradores para isso. E por último, sabe, as profecias, a mensagem Maranata, ela define a nossa adoração.
Nós vamos começar a adorar agora. E as profecias, elas não são para encher a nossa mente de informação escatológica, mas para encher o nosso coração de desejo por Cristo e fome pela sua voz. Nós queremos adorar o Senhor nessa manhã. E entender que as profecias, elas definem a maneira que a gente se comunica e adora ao Senhor. Como a gente interage com o céu e como os céus comunicam com a gente. Sabe, Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Quando o Pai está sentado no trono com o plano nas mãos, o céu canta santo. Há uma canção no céu, eu falava com o time de adoração. Existe uma canção no céu para cada movimento de Deus celestial. E quando os seres celestiais começam a cantar, algo na terra começa a acontecer. Então no capítulo 4 de Apocalipse, quando o Pai que está sentado no trono, ele está com esse livro na mão, os céus começam a declarar que ele é santo. E algo acontece, irmãos. Porque no capítulo 5, o Cordeiro, ele é achado digno, e ele vai e toma o livro. Jesus toma esse livro. E o céu canta digno. Quando o céu canta digno, Jesus se levanta e toma o livro. Sabe, irmãos, lá no capítulo 11, quando a 7ª trombeta toca, Jesus aparece nas nuvens. Sabe o que o céu canta? Graças, graças, porque ele surgiu nas nuvens, porque ele vem tomar o seu reino, porque ele vem para reinar e estabelecer o reino eterno na terra. E os céus cantam graças. O céu canta santo, quando eles avistam o poder daquele que está sentado no trono com um plano a ser executado. O céu canta digno quando Jesus se levanta e ele toma esse plano para executá-lo. No capítulo 11, o céu canta graças, porque Jesus voltará para reinar e executar exatamente de acordo com o que o Pai disse. E aí, irmãos, no capítulo 19, quando o Cordeiro põe seus pés no Monte das Oliveiras, a palavra diz que ele vai se dividir em dois. Sabe que os céus cantam? Aleluia! Quando o Cordeiro finalmente ele vem destruindo, derrotando seus inimigos pela rota de Edom, e ele chega no Monte das Oliveiras, que ele pisa lá, os céus começam a declarar algo. Aleluia! Aleluia! Por quê? O céu está dizendo: bendito, glorificado é aquele que colocou os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele é digno, ele é santo, ele é digno de graças, ele é digno de glória. Os céus pertencem a ele, o reino pertence a ele. E, queridos, a maior expressão de intimidade da igreja madura nesses últimos tempos é entender que ela é a noiva. Ela é a noiva do Cordeiro. Nos últimos tempos nós vamos entender que nós somos a noiva que encontrou o seu lugar nas profecias. E Apocalipse 22 termina dizendo que o Espírito e a noiva dizem: vem. Quando a noiva entende isso, irmãos, o céu decreta Maranata. Quando a noiva entende isso, o céu decreta: vem Jesus. Então quando nós estamos clamando vem Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, vem e toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar de reino absoluto na minha casa. Nós vamos adorar o Senhor. Eu queria convidar você que quer, sabe, sair do teu lugar e entender: Senhor, eu quero colaborar com o teu plano, eu quero entender o meu lugar nas profecias. Rapidinho, irmãos, eu não tenho muito tempo.